cada 100 municípios brasileiros, 91 têm menos de 70 mil habitantes. Talvez isso ajude a enxergar a gravidade da situação em que o país se encontra nessa pandemia. Porque mais de 70 mil vidas se perderam. É um contingente que supera o número de moradores de 9 em cada 10 cidades do país. São muitas mortes num intervalo muito curto. É uma tragédia comparável a outras que o Brasil testemunhou, mas maior. Como entender o tamanho desta pandemia? 211 milhões de brasileiros num país continental. Mais de 1.800.000 já pegaram a Covid-19. O Brasil registrou a primeira morte por Covid no dia 12 de março. 68 dias depois, em maio, o país ultrapassou a marca de 1.000 mortes registradas em 24 horas. Foram mais de 53 mil mortes de lá para cá, 53 dias, o que dá uma média de mais de 1.000 a cada dia. Para se ter uma dimensão da tragédia, o acidente com o avião da TAM, que chocou o país em 2007, matou 199 pessoas. É como se fossem 5 acidentes como aquele todos os dias. Um desastre, né? Nós estamos num platô mantendo mais de 1.000 mortes por dia durante muito tempo. Não adianta falar em números. Muitas pessoas não se conscientizaram da gravidade da situação. Elas ouvem um número elevado, mas vão para a rua fazer exatamente tudo ao contrário do que nós estamos recomendando. Especialistas em epidemias afirmam que não há registros no Brasil de um episódio que seja responsável por tantas mortes em tão pouco tempo como a pandemia do novo coronavírus. E se formos buscar no passado uma situação que seja ao menos comparável, vamos precisar ir muito longe, mais de um século atrás. 1918, quando o mundo ainda voltava a respirar da Primeira Guerra Mundial, novamente faltou o ar. A gripe espanhola se espalhou pelo planeta, cerca de 50 milhões de mortes. No Brasil foram 35 mil mortes, metade do que a Covid atingiu hoje. A Sueli é enfermeira no Hospital de Referência para a Covid em Brasília. Ela e os colegas percebem dia a dia o avanço da doença. Vários se contaminaram, inclusive ela. Um colega morreu na semana passada. As pessoas estão perdendo a noção. A quantidade de pessoas aglomeradas está levando a uma contaminação cada vez maior de pessoas. E essas pessoas acabam sobrecarregando o trabalho hospitalar. Se as pessoas continuarem tendo essa postura, eu acredito que nós vamos viver um caos. E a atual média diária de mortes pela Covid-19 já é maior do que a média das principais causas de morte no Brasil, como câncer, doenças cardíacas. A Covid já causa 4 vezes mais mortes do que influenza e pneumonia. O mundo convive com uma doença sem precedentes e ainda sem vacina. Esse vírus tem uma mortalidade considerável, tem uma facilidade de se alastrar muito fácil, então não dá para a gente brincar com esse vírus. Nas últimas 24 horas foram confirmados 1.270 óbitos e levando o total de mortes para 70.524. Nós temos também aqui o número de casos confirmados no país de Covid-19 em 24 horas. Ficou em 45.235 e o total de casos agora está em 1.804.338. Como nós dissemos ontem, a gente passou a divulgar a média de mortes nos últimos 7 dias. É a chamada média móvel, usada por pesquisadores do mundo todo e veículos da imprensa internacional. Nós temos esse gráfico aqui no nosso telão. No boletim divulgado, agora à noite, a média de mortes nos últimos 7 dias ficou em 1.039. E é importante notar que esse gráfico tem 2 informações. As barras indicam as mortes registradas em cada dia desde o começo da pandemia aqui no Brasil. E temos também a linha vermelha, que é a média móvel de mortes, que ajuda a entender a tendência da doença ao longo de um determinado período. Hoje, ela está neste ponto, repetindo o número, 1.039 mortes pela média dos últimos 7 dias. Nós preparamos uma linha do tempo que dá a ideia da velocidade do avanço da doença. O primeiro registro de morte no Brasil foi feito no dia 12 de março. 57 dias se passaram até que o país chegasse a 10 mil mortos. Depois, o tempo para atingir mais 10 mil mortes começou a diminuir. Em apenas 13 dias, chegamos a 20 mil vidas perdidas. Depois, em 11 dias, mais 10 mil mortes, alcançamos 30 mil.
Depois, mais 10 dias e 40 mil pessoas tinham morrido de Covid-19. 9 dias depois e alcançamos as 50 mil vítimas. Aí, para chegar às 60 mil, esse prazo subiu um pouquinho, chegou a 11 dias. Mas hoje, para alcançarmos os 70.524, levamos apenas 9 dias. A Organização Mundial da Saúde registrou um novo recorde: 228 mil novos casos de Covid em 24 horas. A pandemia virou um incêndio descontrolado. O diretor da OMS explica que um surto é como uma brasa, difícil de ver, mas fácil de enfrentar. Só que o novo coronavírus tem múltiplos focos. E o desconfinamento apressado apaga o otimismo de Mike Ryan. Ele disse que, nesse contexto, é improvável extinguir o novo coronavírus. A Organização Mundial da Saúde cobra testes para detectar onde a destruição da Covid-19 começa. Os especialistas alertam que, mesmo quando os governos falham, as pessoas têm o poder de se proteger, pelo distanciamento, pelas máscaras e lavando as mãos. Quem fuma pode ainda apagar o cigarro. A OMS reforçou que os fumantes são mais vulneráveis à Covid-19. A agência lançou uma iniciativa para ajudar as pessoas a pararem de fumar. Essa aqui é a primeira agente de saúde digital da OMS. A Florence desenvolve um plano personalizado para uma pessoa parar de fumar. Esse sistema de inteligência artificial do site da OMS também desmente fake news. Vou perguntar para ela, por exemplo, da hidroxicloroquina ou da cloroquina. What about the hydroxychloroquine? I'd like to share a mythbuster. Ela explica que a hidroxicloroquina não tem eficácia comprovada contra o novo coronavírus. E os efeitos colaterais podem até levar à morte. O tratamento com cloroquina do presidente brasileiro foi assunto na coletiva de hoje. Mike Ryan afirmou que a OMS não recomenda o uso desse remédio contra o novo coronavírus. Se alguém for tentar a cloroquina, deveria passar por rigorosa supervisão médica.